Aqueles que devem diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz. Daqueles que, sem que saiba, o motivo não se afinizam contigo. Daqueles que te inspiram menor simpatia. No entanto, estão cruzando aos teus passos. Daquele com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vive. Arlete, por favor, desliga teu microfone. Ah, tá, desculpa. Seu Walter? Walter sumiu. Alô, Walter? Eita. Acho que é a internet dele, ó, caiu. Essa internet agora está pregando peça com a gente. Elege um aí para fazer essa leitura e abrir para começar. Quando ele voltar, ele fica olhando. Eu posso ler. Lê aí, Arlete. Eu vou pegar só aqui o meu livrinho, um momentinho. Dependências afetivas. Todos somos independentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que em a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não têm correspondem afetivamente, não te amam quando os amam. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença, mas não sofras por quem te faça sofrer. Supere a prova e procure enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existe karmas criado nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na aprovação contam-se aos milhares. O Walter já voltou? Se não, a gente pode fazer a prece. Eu vou fazer a prece para a gente poder dar continuidade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E nesse instante vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Gente, por favor, feche o microfone de vocês. Está dando microfonia. Vamos pedir a essa espiritualidade que nos assiste, que nos orienta pelo trabalho da tarde de hoje, que possa, assim, transcorrer com muita paz, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, que o nosso irmão possa estar inspirado e receptivo às orientações do alto, pedindo também pelos irmãos que fazem a casa Felinto Martins, encarnado e desencarnado, que todos nós, com a sabedoria divina,
possamos absorver os ensinamentos do Cristo e assim colocar na nossa vida diária. Pedimos essa mesma espiritualidade para nos orientar e ajudar o nosso irmão a passar a sua mensagem da tarde de hoje. Que assim seja. A palavra é sua, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Nesse momento, Deus, Jesus, a espiritualidade amiga nos envolva com muita força, muita luz e nos oriente, né, nesse momento, desse trabalho de vibração. Quando foi colocado para eu fazer esse momento, que veio na minha mente, acho que o Cristo, né? E também estava em evidência aqui no plano material, que era o comemorado o dia de Corpus Christi, né? Eu acho que juntou isso aí tudo. Eu estava vendo aqui a consideração do espírito de Emmanuel no livro Caminho da Luz. Ele fala aqui que reza as tradições do mundo espiritual que a direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, né? Que Deus reúne, né? Que Deus elege esses espíritos puros, que Jesus é um desses espíritos, né? O Messias, um espírito altamente purificado, que, como vou dizer assim, é da sala de reuniões de Deus. E o Emmanuel falou que ele soube que essa reunião, essa assembleia, aconteceu 2 vezes, né, no plano espiritual, há muito tempo, né, há milhões de anos atrás. A primeira foi quando, né, foi criado, começou a criação da Terra, né, do mundo, desse mundo, do nosso, especificamente. Deus pegou a matéria-prima do Sol, do sistema solar, e Jesus, né, pela sua grandeza, foi escolhido para ser o governador, o arquiteto do planeta Terra. Então Deus deu a matéria-prima e Jesus modelou. Aí começou a formação da nossa Terra, né? Começou a ser criado. Então, como eu vi também, acho que até o Haroldo Dutra falando que a gente tem conta como Jesus uma coisa ainda muito pequena do que ele é, realmente, né? Porque tudo que existe aqui na Terra, de toda a ciência, tudo que a gente sabe, Jesus ele sabe de tudo isso e faz tudo isso na maior perfeição, né? Prova disso que ele mudou o nosso planeta, né? Que foi feito pelas suas mãos, o planeta Terra. E ele é tão grandioso que aceitou né, essa incumbência de Deus, de ajudar a criar esse mundo, né, materialmente falando, e depois começar a guiar a todos nós, né, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, a guiar a todos nós a criação de Deus também, irmãos, no caminho melhor, no caminho do amor, no caminho da sabedoria. E ele
como a gente sabe, né, que o nosso mundo é muito difícil, né? Como eu disse antes, a primeira assembleia que foi feita no, no plano espiritual, tá dando para ouvir direitinho? Alguém me responde? Tá Ok, ok. Tá? É, ele falou que, mano, também que a segunda vez que Deus reuniu esses espíritos, né, altamente puros dessa comunidade espírita que existe nessa outra assembleia, foi para quando decidiram que Jesus tinha que vir aqui para a Terra, né? Que naquele momento a Terra se encontrava num caos, de certa forma, sem direção, sem rumo, né? Então Deus pediu, escolheu Jesus e, e ele veio, ele se prontificou inteiramente para vir para cá, para ajudar nessa condução, né, da, da evolução da Terra. Claro, e foi uma moldagem dele, uma construção dele também, quando ele foi escolhido. Então ele se prontificou a vir para cá, né, correndo todos os riscos que a gente sabe. Mas ele suportou bem, né? Como um espírito de alta esfera, ele não se deixou contaminar pela terra, pelo mundo, pelos erros, né? Pelas coisas ruins que ainda existe aqui, o que existia naquela época. Ele veio e se purificou para dar uma direção para isso, para a nossa caminhada, né? Como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Jesus, ele não, quando coloca lá, que ele não veio destruir a lei que já existia, a lei colocada por Moisés naquele tempo, mas sim dar cumprimento a essa lei, né? Ele veio colocar a lei, os ensinamentos, ele veio apropriar a, a cada um de nós, o nosso entendimento, as nossas limitações, né? Então ele colocou dessa forma os seus ensinamentos, ele mostrou, ele exemplificou da maneira mais fácil que a gente pudesse compreender. Só que hoje a gente vê que, infelizmente, a gente não compreendeu muito bem ainda o papel de Jesus no nosso mundo, na nossa vida. Até como eu vi assistindo também uma palestra do Haroldo Dutra, ele falou que a gente vê muito Jesus como um homem barbudo, mas no cunho religioso, né? Ele acha que a gente deveria aprofundar mais esse nosso conhecimento de quem é Jesus realmente, do seu papel tão grande como ele é, né? E muitas vezes a gente coloca ele muito, muito pequeno ainda na nossa vida. Então, quando a gente começar a ter uma consciência maior do seu papel, do que ele é, do que ele representa, né? O que ele quer fazer por todos nós, por esse mundo que ele já começou a fazer, a gente, com certeza, vai ter uma consciência melhor da nossa conduta aqui na Terra, e como a gente vai agir. E também tem no Livro dos Espíritos, pergunta 625, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual seria o modelo e guia para a humanidade. E os espíritos de pronto se responderam: Jesus. Tem outro, né? É Jesus, nosso guia e modelo, né?
É certo que ele mostrou, quando ele teve aqui, esses ensinamentos de cunho mais religioso, mais moral, né? Mas como diz o Evangelho, ele não é só um moralista, que veio só falar, que veio só dizer o que era para fazer. Ele mostrou o que era para fazer, como faz até hoje. E como ele começou a fazer, como criou esse mundo, como moldou essa matéria que Deus colocou nas suas mãos para ele moldar esse mundo, né? Para que a gente habitasse e, com o nosso esforço, nossa dedicação, a gente começasse a evoluir, começasse a crescer. E a gente começa a ver a ideia do quanto de tempo que Jesus já é um espírito superior, que Jesus já é um espírito evoluído, né? Que veio para cá entre nós. Então, de tudo ele sabe. Tudo que acontece, tudo que é feito. Ele sabe de tudo. E está sempre colocando no nosso caminho, nas nossas mãos, instrumentos, esclarecimento de como a gente deve agir para ser melhor, né? E também, assim, a gente vê ao longo da nossa vida, a gente cresce assim ouvindo que Jesus veio para nos salvar, né? Que Jesus passou pelo sofrimento para mostrar para a gente, né, o quanto é duro o mundo, a vida, e que a gente precisa muito de renúncia, precisa muito de esclarecimento, de entendimento para sair dessas situações. Tinha necessidade de passar, mas ele quis demonstrar isso. E como ele disse para nós, eu e o Pai somos um só. Jesus não é Deus, claro, mas ele foi escolhido por Deus, como eu falei antes na Assembleia, para ser o governador desse orbe da terra. E ele aceitou, se prontificou e disse que isso era a vida dele, né? Então tudo que ele ia fazer, né, com as ordens de Deus, era seu alimento. Todo esse trabalho que ele tem, que ele começou a ter desde a construção da arquitetura desse planeta, de como ele moldou até hoje, ele faz com toda dedicação e amor, e respeito ao Pai Maior, a Deus. Por isso, né, que foi incumbido a ele de ser o governador dessa terra tão difícil, né? Mas ele sabe, como ele coloca nos seus ensinamentos, que os espíritos, depois que foram criados, foram colocados aqui, eles iam ter que ter um tempo de amadurecimento, né? De aperfeiçoamento para poder entender melhor as coisas. Como a espiritualidade fala, é chegar esse tempo, né? Os ensinamentos de Jesus colocado para nós agora, porque ele acha que nós amadurecemos mais um pouco para poder compreender, entender melhor, praticar esses ensinamentos. Isso é que ele espera de cada um de nós. Que a gente comece a ter uma compreensão maior daquilo que ele veio fazer aqui, aquilo que ele veio demonstrar, porque ele criou o planeta, ele moldou, criou foi Deus, ele moldou na criação de Deus o nosso planeta, tudo que existe aqui. Mas um certo tempo depois da criação, como eu já disse antes, ele viu que havia necessidade dele também moldar a cada um de nós, pelo exemplo, né, pelos seus ensinamentos, demonstrando aquilo que a gente tem que fazer. E não foi à toa que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Era o caminho que a gente poderia chegar até Deus. Esse caminho de Jesus.
como eu já disse antes, nada, ninguém melhor do que ele sabe essa direção, esse caminho, porque de lá ele veio, né? Ele veio de junto de Deus. Ele recebe ordem diretamente do Criador, de Deus. Como diz os Espíritos, como diz Emmanuel. Ele foi escolhido naquele momento por Deus para ser o nosso governador, aquela assembleia. E às vezes a gente acha tanto de tempo que leva essa preparação. Né? Tanto de tempo que levou a preparação desse planeta, desse orbe. De Jesus moldando, fazendo para nos abrigar. Né? E ele ainda não chupou que veio até nós. Só, meus irmãos, vamos por esse caminho, vamos seguir por aqui, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente tenha uma vida melhor. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas têm dois pontos que elas lembram, especificamente de Jesus. Quando comemora o seu nascimento e quando celebra a Páscoa, a crucificação de Jesus, quando relembro essa parte onde Jesus se sacrificou por nós. E a gente esquece e deixa lacuna nesses dois pontos, nessas duas extremidades que não são preenchidas por nós. A gente não consegue ver, não dá conta e não vai atrás nesse meio, que é o mais importante. E são os ensinamentos dele, de Jesus, para cada um de nós, aquilo que ele mostrou, aquilo que ele exemplificou. Não só comemorar o seu nascimento, onde as pessoas esperavam, não, vai vir o Messias, vai vir o nosso Salvador, que depois disse, não, ele se sacrificou, morreu na cruz por nós para a remissão dos nossos pecados. Tudo bem, mostrou isso. Teve a alegria do seu nascimento, a tristeza da sua partida, da sua crucificação. E mesmo assim, a gente ainda não dá o valor que deveria dar a Jesus. Porque a gente não honra, de certa forma, aquilo que ele mostrou, aquilo que ele se sacrificou, né, de vir da onde ele estava até aqui, correndo o risco de ser também, vamos dizer assim, envenenado, contaminado, né, pelo mal da terra. Mas mesmo assim ele veio, porque ele acho que ele acreditava que tinha a segurança. Ele acreditava em Deus, acima de tudo, né, com muito fervor, e acreditava também nele, na sua capacidade, né, de realizar isso. Por isso que deu certo, por isso que ele conseguiu essa vinda e conseguiu fazer sem se contaminar pelos mares da terra. Né? E a gente continua ainda marcando passo nesse entendimento de Jesus. Né? Por que ele fez tudo isso? A gente só se coloca assim, acho que de certa forma muito egoísta, não, mas Jesus veio para nos salvar. E só fica nisso. O que a gente tem que entender é que ele quer que a gente aprenda com ele, que a gente direcione a nossa vida para o amor, né? Que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a respeitar e, acima de tudo, que a gente aprenda a amar, coisa que falta nesse mundo. Porque as coisas que acontecem nesse mundo, né, é porque a gente ainda está numa direção muito, muito errada na nossa vida. Errando muito ainda.
E muitas vezes a gente vê que a gente não tem um esforço devido para que isso se modifique, né? Às vezes que a gente não nota, não vê, é nós mesmos. Não falo dos outros, eu falo de nós mesmos, individualmente. Se a gente realmente, examinando a nossa consciência, se a gente está seguindo esse caminho, se a gente realmente está aceitando Cristo, é o tema da palestra, na nossa vida, de verdade. É só da boca para fora. Porque a gente ainda teve eu acho que até um privilégio, de além da vinda de Jesus, a gente ter esse conhecimento da doutrina espírita, dos espíritos, né? Que vem de certa forma para relembrar ou colocar mais em evidência os ensinamentos do Cristo, né? Por vezes é esquecido, e a doutrina espírita, pelos espíritos superiores, vem relembrar isso. Dizer, olha, vocês ainda não estão tendo consciência do papel de vocês aí na Terra. Então vamos relembrar isso, vamos reviver os ensinamentos de Cristo, o que ele mostrou para nós, o que ele exemplificou, o que ele fez, né? E ele pede isso para nós, que a gente comece a seguir esse caminho. E a espiritualidade, ela vem novamente nos chamar à razão. Dizer, olha, as coisas não estão boas. As dificuldades, os problemas, as tribulações são inúmeras. Então, alguma coisa tem que ser modificada. E essa modificação com certeza, é dentro de cada um de nós. Nós somos esse componente principal dessa mudança, dessa evolução do nosso planeta, né? Nós somos esse instrumento. Nós temos que colaborar com Cristo, assim como ele colabora e é co-criador com Deus, nas coisas de Deus. E a gente também tem que colaborar com ele para que isso se modifique. Como esse Deus de Deus, a incumbência de moldar, né? Depois que esse planeta se desprendeu da nebulosa solar, então Jesus começou com suas mãos, o seu entendimento, né, que é muito grande, de tudo, de toda a ciência, moldar o planeta, né? Mas aí ele veio e moldou, e agora cabe a nós essa modelagem. Claro, a gente não vai mudar o planeta, não vai mudar o mundo, mas vai mudar o nosso mundo íntimo, nosso mundo interior. Jesus fez o todo, né, para nos abrigar. Mas aí cabe a nós mudar a nós mesmos, nosso íntimo, para que a gente tenha esse crescimento, para que a gente ajude a Jesus na construção do mundo melhor, na evolução desse planeta que ele é governador, que ele chegou a criar, né? É como cada um de nós, quem é em uma casa, tem um lar, uma família, quando a gente tem consciência, a gente faz de tudo, né, de todas as formas, para que esse lar, essa família, seja tranquilo, fique em paz, cresça, evolua, seja um lar de amor, de tranquilidade. Mas a gente vê que, infelizmente, isso ainda não acontece em todos os lares. Por quê? Porque falta isso em nós, essa modelagem individual, né? Porque o pai, ele deu uma modelagem do todo, do mundo, de nós, deu os ensinamentos, instituiu leis,
que a gente tem que cumprir e que infelizmente a gente não cumpre como deveria ainda, né? Por isso que Jesus veio, Cristo veio para nos ensinar, para mostrar como é que era, como é que a gente tinha que seguir essa direção, né? Aí para a gente ter uma ideia da dimensão do Cristo, que às vezes em nós mesmos, no nosso próprio mundo íntimo, a gente não consegue administrar, né? A gente não consegue colocar na direção. Então a gente vê o trabalho que Jesus tem com cada um de nós, com o mundo, para colocar na direção certa. Então ele pede a nossa ajuda. E esse é o nosso papel. A gente tem que contribuir com isso, né? Porque ele sabe que cada um de nós tem a sua liberdade, tem um livre-arbítrio. E nem ele interfere. Ele mostra o caminho, ele mostra os ensinamentos, mas ele não pode nos obrigar a fazer aquilo que a gente não quer. E aí que está o nosso problema maior, né? Que a gente está fazendo o que não é muito correto na nossa vida. A gente espera, né, com esses ensinamentos de Cristo, que a gente tenha uma atitude diferente, né, que a nossa consciência comece a nos guiar melhor. Essa direção que ele mostrou, que ele ensinou, de onde ele veio, e que ele sabe o caminho, né, de volta. Para que a gente comece a se purificar, a ser um ser mais puro, um ser de luz. Né? Vai demorar um tempo? Vai. Mas demora mais ainda se a gente não se conscientizar disso e não começar a trabalhar, a desenvolver isso em nós, essa sabedoria, essa compreensão de quem nós somos, o que a gente deve fazer, para onde a gente deve ir. Né? Não adianta só a gente comemorar o Natal, a gente reviver aquele momento onde Jesus se sacrificou, onde ele foi crucificado. E a gente até hoje, muitas vezes, não tirou ele, Jesus, da cruz. A gente tem ele como esse símbolo da cruz, a gente sempre está lembrando o que ele fez por nós. Mas a gente tem que ver agora o que a gente está fazendo por ele. Não só por ele, principalmente por nós mesmos. Será se a gente está honrando de verdade tudo isso que Jesus fez por nós? Todo esse compromisso que ele assumiu com Deus, né, de ajudar a criar esse mundo, de ajudar, de nos orientar, de fazer com que a gente cresça, que a gente evolua cada vez mais. Mas sem a nossa contribuição, sem a nossa ajuda, fica muito difícil, né? Tanto é que quem é espírita já tem já sabe, de certa forma, que aqueles que não conseguirem ainda a evolução, esse crescimento através do ensinamento de Jesus, não vai permanecer nesse mundo. Vai ser colocado em outro mundo primitivo. E começar de novo. Começar de novo. Então, a gente ouviu em outras palestras que a gente tem que colocar na nossa consciência, no nosso coração, um Jesus muito maior. Mas muito maior mesmo do que esse que a gente viu ser crucificado. Que a gente só pensa assim. Só tem isso na nossa mente, na nossa consciência. Que ele veio e que ele é nos redimir dos nossos pecados. Ele veio mostrar como a gente faz isso. Como assim a gente se redime. Vai se redimir dos pecados, fazendo o bem. E acima de tudo, amando. Tanto é que ele colocou, que tem no Evangelho, que não veio destruir a lei. Mas ele fez uma
um resumo drástico dessa lei que foi colocada por Deus através da mediunidade de Moisés, dos 10 mandamentos. Jesus, quando veio e falou para nós, olha, o que a gente tem que fazer para seguir na direção certa, para cumprir a lei de Deus? Amar a Ele, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí acrescentou, aí está a lei toda e os profetas. Está o resumo de toda a lei de Deus, né? Que é amar a Ele, a Deus, respeitar e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí é que está a nossa situação maior. Examinar nosso coração, examinar nossa consciência, se a gente está se amando. Porque se a gente não se respeita, continua fazendo o que não é certo, o que é errado, contribuindo para o nosso desastre, para a nossa queda, com as nossas próprias mãos, nossas próprias atitudes, é um sinal claro que a gente não se ama. Então, se a gente não ama, não se ama, a gente não sabe direito o que é amor, a gente também não tem como amar os outros, amar o nosso próximo. E aí está um entrave, né, para o nosso crescimento, a nossa evolução. Aí que está o nosso problema maior, o nosso mal maior. Falta de amor. Mas, felizmente, Deus e Jesus, eles sabem de todas as nossas limitações. Né? Limitação de cada um de nós. De cada um. Mas a coisa é certa. Ele sabe também o que a gente pode dar. Ele sabe também que Deus ensinamento para cada um de nós. E é necessário que a gente faça. Então, tudo aquilo que a gente aprende e sabe vai ser cobrado por Ele, por Deus. A gente vai ter que fazer. Senão vai sofrer as consequências, é claro. Né? Mas aí, como o Emmanuel falou, e no começo eu disse, Jesus, ele entra como outros messias que como eu vi falando em outras palestras, que tem espíritos, que tem Cristos, que tem Messias, ainda numa situação de evolução maior ainda do que Jesus. Porque a gente sabe que o universo é muito grande. Né? A gente sabe também que o nosso sistema solar não é um dos maiores. Existe sistema solar maior do que o nosso. E para isso exige um espírito com a evolução também muito grande para cuidar, para governar. Né? Por isso que eles dizem que ainda tem espíritos mais evoluídos do que Jesus. Mas ele chegou num ponto alto da sua evolução, que não regride mais, né? Que não vai se ferir mais pelo mal. E, como ele falou, Emmanuel, Jesus é escolhido, ele está ali, reunido, recebe ordem direta de Deus, conversa com Deus. Né? Ele foi apontado por Deus para ser o governador lá, numa Assembleia da Terra. Então ele honrou isso com Deus. Eu acredito que ele quer que a gente faça a mesma coisa com ele, que a gente honre também o nosso compromisso, né, que é evoluir. Né? Que a gente cumpra a lei de Deus, principalmente a lei de amor, de caridade e de justiça, que Jesus coloca e que os Espíritos colocam também nos ensinamentos da doutrina. Uma das leis principais que a gente tem que ter ela no nosso coração,
tem ela enraizada dentro de nós, que a gente absorva isso e pratique, né, essa lei de Deus, os seus ensinamentos. Então, assim, quem é Jesus? Né? Mais uma vez a gente diz, é o nosso modelo e guia para a nossa evolução. Então, cabe a cada um de nós ter essa consciência e seguir esse caminho, seguir essa verdade, né? Usando a razão, usando o coração também, com bons sentimentos em relação a isso, né? Não só pensar em Jesus como aquele que foi crucificado, aquele que nasceu, né, e foi colocado pelos seus antecessores, que era o nosso Salvador, né? Era o nosso governador. A nossa salvação depende de nós, do caminho que a gente vai seguir, né? Ele mostrou qual o caminho, todos os ensinamentos, e hoje, até hoje, a cada instante, a cada momento da nossa vida, ele nos guia, ele nos intui, ele nos ajuda agora também através da doutrina espírita, através dos mensageiros de luz, que nos orienta, que nos mostra, que também já passaram por várias situações como nós passamos hoje, mas que venceram. E hoje eles já estão contribuindo para cada um de nós também siga esse caminho, né? Que a gente se erga, às vezes, desse lamaçal que a gente se encontra. Que a gente não volte a cair mais. A gente sempre esteja um passo na frente do nosso crescimento, para a nossa evolução. E para isso a gente precisa dele. Precisa do Cristo, né? Precisa desse entendimento dele. Que ele esteja isso enraizado nos nossos corações, né? Sempre. Para que a gente tenha essa força e essa coragem para conseguir seguir esse caminho. Que precisa, né? Precisa de muita força e muita coragem, como os Espíritos dizem. Nós que moramos, que habitamos esse mundo, somos corajosos. É um mundo de pranto, de ranger de dente, que precisa de muita coragem para sobreviver aqui, para viver. E mais coragem ainda para a gente vencer, para a gente evoluir, né, e crescer cada vez mais. E aí, qual é o tempo que tá? Não marquei. O tempo da palestra. E vocês podem ficar à vontade, meus irmãos, e para fazer algumas considerações também. Eu acredito que todos vocês têm uma contribuição para esse momento, né? O seu tempo realmente foi suficiente, né? Aqui já justificando que o meu celular deu problema, né? Agradecemos aí a presença da Arlete, que pôde assumir o comando na hora certa. Fica aqui o agradecimento à Arlete, né? E em especial o agradecimento a você, Alexandre, por ter trazido esta mensagem bem esclarecedora. E eu gosto sempre de agradecer ao Cristo, agradecer à espiritualidade, por ter reencarnado neste período, por ter conhecido a doutrina espírita, por ter agora conhecido o Cristo conforme a doutrina nos traz. Então é muito importante a gente ter esta visão do Cristo, do qual você explanou. Uma visão não de um Cristo salvador, mas de um Cristo irmão que veio até nós para nos trazer a sua
ordem de progresso. Fico muito feliz em ter ouvido essa sua explanação, porque nos abre portas para compreender esse Cristo maior do que a gente sempre ouviu do Cristo, o crucificado. Ele é bem maior, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E que ninguém chegará a Deus a não ser por ele. Por ele veio exatamente nos mostrar como chegar até Deus, através do amor. Então fica aqui o agradecimento à sua fala, bem esclarecedora, não há necessidade de nenhum questionamento, porque foi realmente bem colocada. E assim a gente vai encerrando o tempo, pedindo a Antônia que venha até nós para fazer a sua prece de encerramento, trazendo aqui a sua mensagem. Agradecemos assim a todos. Boa tarde. Vamos assim, nessa sintonia, em comunhão de pensamento, nessa harmonia, buscando nos conectarmos com a nossa espiritualidade, com o nosso eu interior. E assim, em gratidão, pedimos humildemente a Deus Pai amado, a Jesus, a todos os bons espíritos que nos ouvem, que estão aqui nesse momento, a tranquilidade, a paz, a cura, a libertação, que todos, encarnado, desencarnado, possam receber todas as energias positivas aqui produzidas. E neste momento, Senhor Jesus nos envolva em seu amor fraterno, seu amor infinito. Que esse amor possa ir aos hospitais, levando de nós, assim, os bons fluidos para os irmãos em dores, irmãos enfermos. Que o Senhor cubra todo o nosso planeta, levando a todos os lares da Terra toda a luz para iluminar a escuridão. Senhor Jesus, misericordioso és tu, estamos aqui a te buscar para nos melhorar, para aparar aqueles que nos procuram. Vinde até nós, ó Mestre Jesus, dai-nos a força, a coragem, a perseverança, para não desistirmos jamais da tua causa. Mestre de infinita luz, abençoado sejas tu, abençoado seja a tua obra para com aqueles irmãos pobres de espíritos, para todos os irmãos que neste momento sofrem. Ilumina assim, Senhor, a nossa casa espírita, Felito Martins, a todos os trabalhadores, as nossas crianças, os nossos idosos, que nesta sintonia possamos sentir a presença de Deus dentro de nós, limpando os nossos perispíritos, limpando a nossa consciência. Vinde, Senhor, dai-nos, Senhor, a tua paz. Fica conosco, Senhor, todos os dias nas nossas orações, para que elas possam nos levantar quando tivermos fracos, que ela possa, Senhor Jesus,
nos reerguer diante de todas as dificuldades que venham nos aparecer. Que o nosso sorriso possa curar aqueles irmãos amargurados, irmãos que não aceitam a tua luz, irmãos endurecidos de todas as naturezas, que essa natureza possa também, Senhor Jesus, iluminar os nossos passos, possamos ser, Senhor Jesus, vigilante e oremos em gratidão ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoar a todos, que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a paz de Cristo nos envolva e nos conduza nos caminhos, nas escolhas e em nossos pensamentos. Agradecemos assim a todos os povos de Deus, abnegados de luzes, médicos e espirituais, toda a falange do Pai Eterno, do Todo-Poderoso, que trabalha por um incessante equilíbrio do nosso planeta Terra. Graças a Deus. E assim, nós damos por encerrado mais uma atividade do atendimento fraterno desta casa. Agradecendo a todos que compartilharam desse trabalho. Muita paz e até o próximo sábado. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Muita paz para você. Obrigado para Para a vocês família toda. também. Tudo de bom. Tá bom. Um abraço lá na casa Chico Xavier. Certo. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.